você precisa assistir esse testemunho comigo. E aí, quando eu cheguei na minha adolescência, eu decidi que eu queria desviar. Entendeu? Que idade, pastor? Lá pros 11 anos eu já tava desviada dentro de casa. E aí eu desviei. Deus. Comecei a fugir de casa, ir pra um baile dizendo que tava em algum lugar, em outro lugar. Até que não tinha como mais minha mãe me segurar. E eu saí de casa e aí me desviei. Aí comecei a ir pra balada, comecei a beber, comecei a me misturar, comecei a ir pro samba, comecei a me afundar. E a minha mãe sempre orando. E a minha mãe, no começo, a minha mãe queria me segurar de uma forma, me proteger, e eu escapei por entre os dedos dela. E aí eu comecei a frequentar baile, eu comecei a frequentar baile de favela, sambas, eu comecei a me perdendo. Você sabe que um abismo chama outro abismo. Só que eu tinha uma mãe. Já só. Eu tinha uma mãe que ela tinha joelho. A minha mãe, ela aprendeu o poder da oração. Intercessão. A minha mãe, ela era uma intercessora. E Deus falava demais com a minha mãe. Rapaz, Deus falava com minha mãe agora, aqui. Você podia contar 2 dias, 3 dias, acontecia. Uau. Terrível, extremamente usada, muito espiritualizada. E aí, eu desviada, e a minha mãe tentou e não deu jeito. Quando não deu jeito, eu quis viver minha vida, fui morar com meu pai. E aí a minha mãe começou a me trazer pra perto. E tem uma coisa que eu não esqueço, eu já falei isso em um outro podcast. Um dia minha mãe me chamou na casa dela. E minha mãe tinha um hábito, né? Minha mãe era muito assembleiana raiz, aquela pessoa raiz, que na casa dela, a casa era o templo do Senhor. Uau. Minha casa é templo de Deus, eu sou templo de Deus. E ninguém vai profanar o templo do Senhor na minha casa. Essa era a minha mãe, graças a Deus. E aí o que acontecia? Como a gente era de uma igreja que só tinha os usos de costumes muito grandes, quando eu saí dessa denominação, eu comecei a usar bermuda, calça, e isso era uma coisa muito terrível, né? E aí minha mãe sempre separava uma saia pra mim, ela deixava na porta. Então, todas as vezes que eu ia pra casa dela, tinha que ter uma saia na porta. Porque ninguém entrava na casa dela profanando. Uau. Ela dizia assim pra mim: você saiu da minha casa missionária e você vai entrar aqui como missionária. Era a tia do coque raiz. A minha mãe era a mulher do coque raiz. Eu olhava pra ela e dizia: olha, então ela tinha uma saia me esperando. Ou todas as vezes que eu ia lá ver, né? Eu ia de saia, não ia de calça, não ia de shortinho. Porque eu sabia que esse era o regime da casa da minha mãe. Então ela tinha uma saia na porta me esperando. E geralmente, quando eu não queria ir lá, né? Que eu passava na casa da minha mãe, ia pra casa de uma parenta nossa, né? E aí ela ficava já. Ela dizia: vem aqui em casa. Eu dizia: hoje eu não trouxe saia. Pra já não ir ouvir o que ela ia dizer. Que minha mãe sempre trazia uma palavra de Deus pra mim, que minha mãe não tinha esse negócio. Aí um dia, a minha mãe ficou 5 horas da manhã, era 5 horas da manhã. Minha mãe estava na janela e eu passando, vindo de um baile. Nesse dia ela me gritou: Charlene, eu tomei um susto. Porque eu tava vindo do baile e não me esconder lá na casa de uma parenta minha. Porque tem sempre um parceiro na vacilação, né? Tem sempre alguém que te cobre. Esse dia eu tava descendo pra ir pra casa, né? Uma casa pra dormir, que eu tinha passado a noite toda no baile. Mas minha mãe estava na janela, esperando. Ela disse: Charlene. Aí eu tomei um susto. Falei: oi. Ela: amanhã vem aqui em casa. Eu disse pra ela: não, mas eu tô sem saia. Ela falou: amanhã você entra sem saia. Nossa. Aí já era. Aí o negócio ficou apertado. E eu vou te esperar aqui em casa. Eu falei: Senhor, eu não sei. Porque o desviado, ele tem uma coisa, né? Ele sabe que tá errado. Cheguei e falei: não vou entrar. Vou ficar sentada na escada. Porque tinha uma escadinha na minha casa e eu sentada na escada. Aí minha mãe disse: entra. Eu falei: não. Pelo amor de Deus, não vou entrar na sua casa. Eu já sabia que minha mãe era daquele jeito. E até eu também já entendia, estava dentro de mim. E aí eu sentada na escada, ela falou assim: eu preciso dizer uma coisa pra você. A oração mudou. Falei: como assim? Deus mandou mudar a oração. Falei: como assim, meu Deus? Porque toda vez ela falava: olha, Charlene, você saia do mundo. Olha, Charlene, olha, Jesus vai voltar. Ou aquela coisa, não sei. A gente já sabe, desviado já sabe que Jesus vai voltar. Hoje, todo mundo sabe. Desviado, crente, judeu, todo mundo sabe. E aí ela pegou, falou: entra aqui. E pegou meu vestido de 15 anos. Ela pegou esse vestido de 15 anos e me fez colocar. Ela: experimenta. Falei: não quero. Quero não, pode dar pra outra pessoa. Já passou a festa. Não quero não. Não quero não. Ela falou: experimenta. Põe esse vestido. Eu botei. Eu falei: pronto, ela deve estar querendo que eu bote o raio do vestido, porque eu não posso estar de calça, short na casa dela. Quando eu acabei de colocar o vestido, ela falou: tá dando em você, não tá? Eu falei: tá. Ela falou pra mim: pois é com isso que eu vou te enterrar.
Rapaz, eu olhei pra ela e falei assim, que isso? Isso? Ela, eu vou te enterrar com esse vestido. Eu falei, ué, mas por que a senhora tá falando isso? Ele, porque a oração mudou. Charlene, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou perder você pro céu, mas não vou te perder pro diabo. A partir de agora a oração mudou. Senhor, prepare a Charlene e leve. Porque alcoólatra não vai ser, prostituta não vai ser, jogada não vai ser, passista não vai ser. Se não é para ser do Senhor, se não é para ser das nações, se não é para ser pastora, não preciso dela nessa terra para nada. Prepara minha filha e leva. Eu fiquei assustada vendo ela falar isso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso. E eu já sabia que minha mãe era mulher de Deus. Eu tinha total certeza disso. Eu tinha total certeza que eu ia morrer, Senhor. Sabe que você tem a certeza que você vai morrer? Uhum. Pois essa era a minha certeza. Exatamente, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu olhei e falei assim, gente... Ela falou assim, e sabe por que eu tô fazendo você colocar esse vestido? Porque quando você estiver morta, você não vai saber. Mas eu tô te colocando que é porque é com ele que eu vou te enterrar. Vai ser com essa roupa que eu vou te enterrar. E você tá linda. Deixa eu te falar uma coisa, porque morto também não ouve. Já escolhi seu louvor do culto fúnebre. Porque eu vou estar lá. Se você não mudar, eu vou estar lá. E vai ser esse louvor. E cantou pra mim. Sim, eu porfiarei por essa terra que alguém, e lá terminarei as muitas lutas aqui. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Você vai morrer, minha filha, e você não vai ouvir, mas vai ser desse jeito. Se você não se consertar, vai ser desse jeito. Vai, minha filha, vai pro seu baile que Jesus te acompanhe. Que jeito, vai no Que no nome de Jesus, vai. Que no nome de Jesus Deus te dê um ótimo baile. Qual baile que você vai hoje? Eu já tava olhando pra ela assim. Eu esperava que ela dissesse assim, você quer aceitar Jesus? Não, ela me perguntou, qual baile você vai hoje? Eu olhei pra ela assim, desesperada, e falei, rapaz, essa mulher é maluca. Rapaz, ela quer que eu morra. Gente, como assim? Como que ela quer que eu morra? Nossa. Tirei o vestido, entreguei o vestido pra ela. E hoje eu entendo que a minha mãe estava muito certa. Nossa. Hoje eu faço essa oração. Eu digo ao Senhor, Senhor, se o Senhor ver que eu não vou dar conta de ser fiel no chamado, que eu não vou dar conta, Senhor, de levar a palavra na verdade, me leva. E aí minha mãe começou a dizer isso pra mim, e ela ligava pra mim toda noite. Charlene, qual é o baile que você vai hoje? Eu dizia, mulher, não se envolve com isso. Pelo amor de Deus, você quer dinheiro? Eu falava, não, teu dinheiro é santo. E ela começou a orar, ela dizia, vai com Jesus. Que o Senhor Jesus esteja com você nesse baile. Que esse seja o melhor baile da tua vida, Charlene. Que Deus te abençoe. Ela ligava pra dizer isso pra mim. Ela ligava pra orar. Eu falava, gente, essa mulher não tá normal. Eu vou morrer, vai acontecer alguma coisa. E ela começou a mudar a oração e me trazer pra perto, né? Até que um dia, que eu vou encurtar esse negócio, eu tava no baile. E eu tô lá no baile mesmo, né? Me acabando, né? E vinha um homem na minha direção com um copo de cerveja. Ele veio muito sério, ele olhava seríssimo pra mim. E eu pensava, gente, quem é esse homem? Da onde eu vi esse homem? Eu conheci esse homem. Aí ele parou pra mim e me perguntou, o que você está fazendo aqui? Foi essa cara aí que eu fiz pra ele. É isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Isso aí foi o que isso aqui, meu Deus. Tá, o que foi? Qual foi o ônibus que eu peguei pra eu chegar nesse ponto aqui, que a pessoa que eu nunca nem vi está me perguntando o que eu tô fazendo aqui. Ele olhou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, o mesmo que você, tá todo mundo aqui no samba. Ele falou, não. Aqui não é o seu lugar. Eu falei, querido, pelo amor de Deus, tá todo mundo nesse baile, hein? Aí ele disse, mas Jesus não te disse que aqui não é o teu lugar? Eu achei uma afronta. Eu achei aquilo uma afronta. Como com um homem com um copo de cerveja vem falar pra mim que Jesus não me quer no lugar que ele tá. Nossa, Você tá entendendo isso? Eu tô parte religiosa agora. Não, eu tava desviado. Os desviados sabem como é que funciona. Ninguém vai brincar com o nome de Deus. Com o desviado você não pode brincar nem com o nome de mãe, nem com o nome de Deus. Entendeu? A gente conhece a palavra. Rapaz, eu olhei pra cara dele e falei, moço, para de maluquice. Você tá aí bebendo, você tá falando que aqui não é meu lugar. E tira o nome de Deus da sua boca. Para de brincar com o nome do Senhor. Eu revoltada, achando que eu tava, né? Ele olhou pra mim e falou assim, aqui não é teu lugar. Sai daqui. Eu falei, moço, para. Ele pegou na minha mão.
e me arrancou do baile. Ele veio me arrastando e o som tava alto, eu gritava, me larga! E ninguém vai se meter. Acho que o povo pensou assim, é mulher dele, sei lá. Não sei o que o povo pensou. Eu sei que eu dei, me larga, garoto, me larga. Ele me tirou e era baile bilhetado. Tu sabe o que é baile bilhetado, Não. né? Você pagou pra entrar. Ah, tá. Você saiu pra entrar de novo, você tem que fazer o quê? Pagar de novo. Caramba. Simples, e eu não tinha dinheiro, eu já tinha pago. Falei, e agora, maluco? Você vai pagar minha entrada de novo? E agora? Eu não tenho mais dinheiro pra entrar nesse baile. Ele falou assim, quem que é você? Aí ele já começou, quem que é você? Eu falei, eu não quero saber de nada. Quem mandou você me tirar do baile? Ele, garota, quem é você? Eu, menino, pelo amor de Deus, você é maluco. Ele, pelo amor de Deus, garota, quem que é você? Cara, quem é você? Eu falei, cara, para de maluquice. Ele falou, olha só, eu só quero saber quem é você, sabe por quê? Porque eu sou um profeta desviado, cara. Cara, eu tô desviada há 6 anos, eu sou um profeta, eu me drogo, eu bebo, e eu nunca vi o que eu vi ali dentro. Quando eu olhava, eu vi um anjo do Senhor com um rolo na mão dizendo, tira ele e sai. Quando ele falou isso, eu falei, isso? Eu falei, e agora o que a gente vai fazer? Ele falou, você, eu não sei. Eu vou procurar a primeira igreja, a primeira vigília, porque eu vou me consertar. Porque eu nunca vi rolo de Deus no baile. Mulher, volta pra Jesus e faz alguma coisa, porque Deus não quer você aí dentro. Rapaz, Deus me tirou dentro daquele baile. Eu era quase 3 horas da manhã. E eu sozinha, não tinha ninguém. Eu descendo pelo caminho, eu indo embora, eu falava, meu Deus, e agora? E o que minha mãe orava? Que o Senhor vá com você nesse baile. Que o Senhor te acompanhe nesse baile. E o Espírito de Deus não fica em lugar imundo. Ele até entra, te arranca, mas ele não fica lá. E aí tem algumas mães orando pelos seus filhos, mulheres orando pelos seus maridos. Eu quero te dar um recado. Aonde você não vai, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, ela vai lá. Deus não tem problema em entrar no bordel. Deus não tem problema em entrar no baile. Deus não tem problema em entrar em lugar nenhum, porque diz o Salmo que do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude. Então se ele tiver que entrar lá para arrancar e trazer, ele vai arrancar, ele vai entrar, ele vai usar alguém. O que você não pode é parar de orar. Eu sei que eu liguei pra minha mãe, pelo amor de Deus, minha filha, você é do Senhor. Minha filha, você é do Senhor. E aí começou a minha longa trajetória da volta pra Jesus. Cara, que não foi fácil. Não foi fácil. E aí eu comecei a caminhar com Jesus. Também essa é uma outra parte, né? Que eu aceitei Jesus, né? Voltei pra Jesus. Comecei a caminhar na Igreja Batista Peniel. Lá eu conheci meu marido. Lá eu fui da salinha, ajudei na salinha, fui tia da dança. Lá eu fui obreira. Lá eu era do evangelismo. Eu enchia os meus dias com Jesus. Lá eu fui batizada com o Espírito Santo. Lá eu fui separada do ministério de missionária. Fui para Jocum, voltei. E sempre lutando. E lá eu pastoreio. Deus, tá até hoje, pastor. Tô até hoje. Tô até hoje. Irmãos, eu creio muito na oração de intercessão, né? Naquela oração que a gente faz, entendendo que nós não podemos alcançar a pessoa, nós não podemos tocar na pessoa e nem às vezes ir de encontro a ela, mas nesta oração de intercessão, oramos para que o Senhor vá de encontro. Assim como quando a igreja estava orando pela vida de Pedro, que estava preso, né? Na casa de Maria. E ali eles oravam e o Senhor enviou um anjo. E eu creio nessa oração de intercessão, nessa oração que fazemos de autoridade, a qual pedimos para Deus visitar. É uma oração muito poderosa, né? Então assim, eu faço as palavras dela a minha palavra, porque devemos sim orar por aquele que está hoje no mundo e a gente deseja ver ele na presença de Deus. Temos que continuar em oração. Mas você vê a importância também, irmãos, da nossa oração ser direcionada pela vontade de Deus. Você vê a importância disso, de nós, quando nós formos orarmos conforme o Senhor quer que nós oramos. Porque tem vezes que oramos pela nossa vontade, pelo nosso desejo. Mas antes de você orar, peça a direção do Espírito Santo, para que ele conduza a sua oração. Você vê que a mãe desta mulher orava de um jeito, mas depois o Senhor mudou a oração dela. O Senhor mudou a oração, porque é o Senhor que direciona a oração.
Nem na oração temos que fazer a nossa vontade. Até na oração temos que orar conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor. Lembra quando Jesus estava no Getsemane, né? E no Vale das Oliveiras, e ali ele estava orando ao Senhor, dizendo: Senhor, afaste de mim este cálice. Mas em seguida ele diz: mas que seja feita a tua vontade. Olha como a oração de Jesus é voltada pela vontade do Pai. E as nossas orações têm que ser assim também, né? Ele está dizendo: afasta de mim esse cálice. Mas em seguida ele diz: mas que seja feita a tua vontade. E assim temos que ser as nossas orações também. Que as nossas vontades estejam alinhadas com a vontade de Deus. Amém? Permaneça com esta palavra, tá bom? Guarde ela no teu coração. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Esse testemunho foi aqui do canal do Maqui Podcast. Maqui Podcast. Eu creio que eu falei certo, irmãos. E a entrevistada foi eu acredito que ela é pastora. É Charlene Bittencourt. Amém? Se você tiver o interesse de assistir esse testemunho completo, que eu super recomendo, é um testemunho muito lindo, tremendo da parte de Deus. Eu vou deixar aqui embaixo, nos créditos aqui, o nome do canal. E vou deixar o link também para vocês acessarem, tá? E encontrar esse testemunho lindo da parte de Deus. Uma história tremenda, que eu tenho certeza que você irá gostar. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.